Tá, como criar um plano de metas para o seu negócio, né? Como que a gente faria um vídeo, como que a gente explicaria isso, né, Romulo? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o nosso processo, em que parte que isso iria se encaixar. Eu acho que o Project Model Canvas é o principal, né? Principalmente a gente vai estar sempre falando de Canvas quando a gente vai falar de metas para o negócio, porque o Canvas é um resumão, né? Um resumo geral de tudo que o projeto precisa, tudo que o projeto já tem e tudo que a gente vai fazer, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é entender em que momento está o projeto. Se o projeto ele está muito no começo, a nossa meta vai ser descobrir as coisas. Né? Exatamente. Porque a gente não vai poder ter uma meta, sei lá, de 10 vendas, 20 mil vendas, a gente não sabe quanto que custa as coisas. A gente tem que sempre pensar naquele papo de metas inalcançáveis, né? Às vezes os caras veem, não, eu tenho aqui um software, sei lá, um aplicativo que eu nunca fiz nada e eu quero saber agora quanto que eu preciso investir para ter 1000 usuários. Cara, tu vai precisar investir entre 1 e 18 milhões, tá ligado? Porque eu não sei como eu saber. Então é aquele papo de descobrir mesmo essas métricas, né? Exatamente. Se tiver no início, então, é um pouco mais simples, eu imagino, porque é assim que a gente faz aqui dentro da V4, que a gente vai ter a meta de descobrir os custos para fazer as vendas, né? CPV, custo por lead, custo por mil, por aí vai. E aí sim, depois que a gente descobrir isso demora não mais do que 2 meses, né? Dependendo do projeto. E aí sim a gente parte para as metas reais, né? Que a gente... em cima de tudo isso, né? Em cima dos dados gerados, né? Geralmente é assim que a gente faz, a gente vai estar entendendo agora, beleza, tá, o teu custo por venda é 10, quantas vendas tu precisa fazer? Precisa fazer 100, então tu já sabe aí como gerar essa meta agora. Exatamente. Então a gente precisa estar trabalhando em cima desses indicadores, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que é importante a gente entender qual é a visão do cliente, né? O cliente ele vai dizer, eu preciso fazer 50 mil em vendas, sei lá, fazer 50 vendas, então, o produto de R$1.000. E a gente tem que entender o que ele está disposto de pagar de verba de mídia e ver se isso faz sentido. Porque se for o caso da gente bater de frente com ele e falar, cara, não tem como, a gente tem pouca verba de mídia, agora é o momento. Então, entender quanto é a visão dele, quanto que a gente tem de verba de mídia e quanto que a gente tem de dados, né? Quanto custa cada coisa. Aí a gente consegue fazer uma previsão. Exatamente. E até não só pensando no lado do consultor, mas pensando no lado do empresário mesmo, do cara que tem o seu negócio. Se tu vai estar utilizando o Canvas para fazer uma meta para o teu negócio, tu tem que ter isso em mente e tu tem que ter esses indicadores claros para tu poder saber que beleza, eu tenho R$2.000 por mês de mídia, que é o que eu estou disposto a investir, e o meu custo por venda é R$2.000. Tu quer fazer 10 vendas, R$2.000 por mês de mídia não vai dar. Claro que é um caso muito específico, mas pode acontecer. Exatamente. Né? E outro ponto que eu acho que é importante é não ter apenas metas só de vendas. Porque a meta de venda ela é muito, às vezes, ingrata. Depende do projeto, da complexidade, do público, do que está acontecendo na empresa do cara. Então, assim, as vendas é algo que vai depender de muitas coisas, obviamente que a gente vai fazer de tudo para que elas aconteçam, sim. Mas metas metas um pouco menores, de envolvimento, de atingir as pessoas. Eu entendi, tu tá querendo dizer, então, aquela questão que a gente estava discutindo esses dias sobre no Canvas tem o objetivo SMART, né, específico, mensurável, atingível, blá blá blá. E essa questão do objetivo SMART, ele é um objetivo. Exatamente. E ele funciona porque esse objetivo SMART é justamente para isso, né? Ele é uma boa prática. Porém, a gente ter, fora isso, mini objetivos, né? Objetivos mais pequenos, que obviamente nos levem para esse objetivo macro, mas que a gente consiga ter pequenas indicações de que a gente está seguindo no caminho correto. Exatamente. O objetivo SMART vai ser aquilo que vai ser o nosso principal. É o objetivo SMART, né? Então, específico, mensurável, isso. Atingível, delimitado no tempo e relevante. E depois a gente vai ter pequenos objetivos embaixo dele, que a gente vai atingir, que a gente tem que mostrar para o cliente que isso é relevante, que isso vai fazer com que a gente tenha mais vendas no futuro, né? Se a gente conseguiu expor a marca para um monte de pessoas, obviamente que a gente sabe que não é isso que paga boleto, mas isso é relevante dentro de um processo, até mesmo porque às vezes os produtos eles vão demorar um pouco mais para se vender, né? Tem produtos mais complexos que a venda não é feita da noite para o dia. Então, colocar novas metas menores dentro desse nosso Canvas
é indispensável dentro do Project Model Canvas. Mas acho que uma coisa, quando a gente está falando de Canvas, né, para essas metas ali, um outro detalhe que a gente se prende bastante, né, faz com muito carinho, muita calma sempre, é a questão de premissas e riscos. Né? Dentro do Canvas a gente tem exatamente isso, né? Todas as premissas, que são aquelas questões que a gente tira para garantido. Por exemplo, se eu tenho X mil reais de verba de mídia, eu não vou ter problemas com o meu meio de pagamento. Se eu preciso atender leads, eu não vou ter problemas com a minha equipe de atendimento. Então essas premissas, tudo que a gente tira para garantido, e ter muita clareza. Claro que não precisamos explicar aqui a fundo, entrar a fundo como funciona, mas precisamos ter a clareza das premissas para ter as clarezas dos riscos desse projeto. Exatamente. Uma coisa, agora eu lembrei num projeto que eu estava participando, acho que era até mesmo contigo, que o que acontece? A gente não atingiu o objetivo SMART, mas a gente não conseguiu atender a uma das premissas. E era claramente o motivo pelo qual a gente não atingiu aquele objetivo. Sim. Então isso que tu falou realmente faz muito sentido, porque a gente às vezes, se a gente não se organizar, não tiver uma maneira de gerenciar o projeto e as metas, né, com premissas e riscos, que nem é o Project Model Canvas, a gente vai ficar às cegas e não vai saber o que aconteceu. Aqui a gente consegue saber, olha, nos próximos 3 meses a gente tem que atuar aqui, que foi essa premissa que a gente não conseguiu atender. Exatamente. Tu falou uma coisa muito importante também, que é essa questão que a gente anotou aqui também, de mudar o plano conforme o necessário. Se a gente teve lá 5 premissas, que geram 5 riscos, né, um para um, e a gente viu que o risco 4 lá, ele aconteceu e realmente deu um problema. Então a gente tem que mudar o nosso plano, o nosso Canvas para o próximo período, considerando que essa premissa, se ela aconteceu e foi resolvida, ela é uma coisa então que ela deve ter um risco e um impacto maior. Né, porque ela já aconteceu, então a gente sabe que isso pode acontecer de novo, a gente tem que estar preparado. Exatamente. Né? E aí a gente muda esse plano em cima disso. Se a gente teve um risco que quase inviabilizou o projeto, então no fim das contas a gente vai ter que mudar esse projeto. Não necessariamente a gente precisa descobrir tudo isso no final do projeto, que nem tu falou, né? Não, a gente tem que estar entendendo essas premissas, se elas não estão sendo atendidas, cara, na primeira semana, na segunda, cara, liga o alerta ali, vamos mudar algumas coisas, porque o nosso objetivo SMART, nossos pequenos objetivos embaixo dele não vão estar sendo atendidos. E por mais que tudo seja mutável, assim, né? Dê pra mexer e tal, de uma semana para outra, a gente não pode esquecer da importância, né? Acho que isso é um ponto importante também a gente lembrar, dessa importância de seguir o que foi planejado. Porque se a gente planeja lá, no Canvas tem os grupos de entrega, né? Então a gente planeja lá, sei lá, 12 grupos de entrega para um quarter, e aí a gente começa a fugir, não, vou fazer outra coisa, isso aqui parece mais interessante, aí esquece o Canvas, deixa ele de lado. Aí tu não vai ter como saber se aquilo que tu fez, beleza, deu o resultado X. Exatamente. Tá, mas se tu seguisse o planejado, será que não ia ser 12X? Né? A gente tem que... É bem assim, a gente tem que entender. A gente tem o planejamento, né? E aí a gente tem que mudar quando for pra melhor. Quando a gente está modificando ele, fazendo, vamos supor, coisas que não vão estar ajudando a vender mais, cara, não faz. Aí já é um sinal vermelho. A gente pode mudar se for para melhor. Se a gente está modificando e não está colaborando nas vendas, esquece, isso não deve ser feito. Exatamente, mas eu acho que agora isso está bem claro. Claro que o Canvas não se baseia só em metas e premissas e riscos e grupos de entrega, tem vários detalhes mais a fundo, mas eu quero saber agora o que o pessoal aí que está assistindo esse vídeo aí achou de toda essa conversa, né? Comenta aqui embaixo a experiência de vocês, como é que vocês fazem as metas de vocês, se vocês utilizam o PM Canvas. Comenta aqui embaixo, vai ser um prazer discutir com vocês.